boas-vindas ao primeiro podcast da Fono das Estrelas. Muito especial, um projeto que a gente está tirando realmente do forno, trazendo todo o conhecimento da Fono das Estrelas aqui para frente. E o nosso podcast vai se chamar o podcast Escute a Sua Voz. Mas por que escute a sua voz? Quero começar a trazer aqui para vocês as pessoas que a gente edifica através da voz. Trazer pessoas que vão contar histórias das suas vidas através da comunicação. A nossa voz, ela realmente traz conteúdo, traz essência, traz alma e ensinamento. Tudo que a gente tem dentro do nosso coração, a gente consegue transformar na vida de outras pessoas. E todas as pessoas que passarem aqui pelo meu podcast, daqui para frente, vão vir para inspirar, para trazer conhecimento e compartilhar muita história de vida que vai ajudar você também a transformar a sua vida daqui para frente. Então, ó, primeiro podcast, compartilha, dá um like lá, um coraçãozinho, vamos todo mundo fazer essa corrente do bem e levar vozes que edificam, que transformam a vida das pessoas para muito mais pessoas. E hoje, esse momento está sendo muito especial, super dinâmico, por quê? A gente acabou de sair de um evento maravilhoso aqui em Alphaville, São Paulo. E é claro, a gente tinha que pegar toda essa energia do ambiente, toda essa conexão que a gente criou lá dentro, essa luz unidas por Deus, justamente para quê? Para a gente estar trazendo em primeira mão para vocês um pouquinho do que a gente viveu nesse final de semana, nesse evento de hoje. Então, é com muito orgulho, com muito amor que eu estou trazendo para vocês duas super convidadas para dar, assim, ó, pontapé da melhor forma possível, porque eu quero escutar a voz das minhas duas convidadas. Então hoje aqui é com muito prazer que eu tenho a Camila, que é do Abrindo Portas, e a Vanessa, das Mulheres que Edificam Mulheres. Então a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho do que foi esse evento de hoje, o quanto a nossa voz consegue transformar vidas e edificar através dessas duas mulheres incríveis. Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada, Cleidir. Gente, que felicidade, que honra. Ela vai cuidar da minha voz, tá? Porque foi hoje o dia inteiro essa mulher abençoada que transforma através da voz, esse poder da voz e esse cuidado. Então, o Mulheres que Edificam Mulheres hoje, estar aqui depois de uma imersão o dia todo de revelações do agir de Deus ao seu lado e ao lado da Camila, muito obrigada. É uma honra e que bom que você está com esse podcast maravilhoso. Parabéns, porque a nossa voz, né, precisa ir para o mundo todo de uma forma direcionada. E você faz isso com tanto amor. Estou muito feliz. Estou muito feliz. E a gente vai trazer muito do que representou esse evento para nós. Obrigada. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cleidir. É um prazer, uma honra estar iniciando, né, esse podcast aqui ao teu lado. Todo sucesso. Com certeza será de grande valia para todos que te ouvirem. E o quanto é importante a gente ter do nosso lado pessoas realmente que são exemplos, pessoas que estão nos dando as mãos, literalmente, para a gente levar muito mais conhecimento, muito mais poder, para que a gente consiga também, de certa forma, brilhar um pouquinho mais na vida de outras pessoas. Porque quando a gente fala de Fono das Estrelas, é justamente isso, a gente levar para as outras pessoas um pouquinho de luz. E quando a gente coloca a luz em um ambiente que está escuro, a gente ilumina, a gente dá esperança. E é justamente isso que a gente fez no evento de hoje. E conta para nós um pouquinho mais, qual é a ideia do evento de hoje? Qual era a mensagem que você queria colocar no coraçãozinho das pessoas? Que sementinha que você queria colocar no coraçãozinho das pessoas hoje, Vanessa? Bom, Cleidir, eu estou realizada do evento de hoje, do Mulheres que Edificam Mulheres, porque Deus, ele coloca um propósito no coração, um sonho no coração de cada uma de nós. Todas as mulheres edificam por onde elas passam, mas elas precisam primeiramente edificar a vida delas. Quando elas edificam a vida delas, elas entendem o propósito e ela edifica o lar, ela edifica o trabalho, ela edifica o ambiente. E hoje, o que Deus tinha me mostrado é que mulheres ali iriam levantar para testemunhar pela primeira vez. E estamos aqui, né, hoje conversando e nós vimos isso, Camila, lá. Mulheres iriam falar, e olha só, eu tive prazer também, a Camila, de estar lá e vivenciar essas mulheres falando, e depois muitas entenderam quando você falou, Cleidir, porque é um dom que você tem, porque a nossa voz, a gente precisa, como você falou, a gente estava pegando nas mãos, a voz chegando
até as pessoas que estão nos assistindo, elas estão nos vendo, mas a nossa voz vai entrar no coração, na alma delas. E elas vão ficar nos assistindo porque elas estão sentindo a verdade. E é sobre isso. Então, você transmite isso. O evento Mulheres que Edificam Mulheres, a Camila esteve lá e falou, quero palestrar mais, quero testemunhar mais. E é sobre edificar, é o que você acabou de falar da luz, o que a minha filha Valentina disse, da luz, que você precisa entender quem você é para Deus e não perder ali o teu propósito, vivenciar. Então, estou feliz que Deus te abençoe, porque Deus já tinha me mostrado essa mulher falando para o mundo, gente, porque ela cuida da voz de todos e ela agora aqui está falando para o mundo, para cuidar da sua voz, porque você também é uma estrela para ela. É o propósito dela. Então, parabéns. Obrigada, meu Deus amor, abençoe. tô muito feliz. E justamente, assim, quando a gente fala de propósito, a gente fala de missão, de edificação, a gente está realmente resgatando um amor próprio que às vezes está perdido. Que está lá. E quando a gente escuta, realmente, a gente escuta as pessoas falando sobre si, dando testemunhos, contando sobre as suas histórias, as suas vivências, a gente se inspira com isso. E eu quero saber de você, Camila, como que foi hoje participar? Como que foi subir no palco? Como que foi realmente colocar a sua voz para as pessoas ouvirem você? Um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu brilho interior para as pessoas. Qual que foi a sensação de estar no palco hoje? Para quem é iniciante aí, eu acho que consegue entender um pouquinho do nervosismo que eu passei. Realmente a voz ficou muito trêmula. Foi assim, até porque, pelo fato de ter sido um depoimento, né, era algo que mexia comigo. E mexeu muito. Mas eu precisava falar. Eu precisava colocar para fora. E eu acredito que, obviamente, a gente precisa trabalhar e é algo que eu vou fazer, mas é importante a gente começar. A gente precisa iniciar. Esse processo, a gente vai se adequando no meio do caminho e não tem problema. É muito natural isso. Eu acredito que praticamente todo mundo passou por esse frio na barriga, bom, olha eu aqui, gente, falando para uma pessoa que é especialista nisso. Eu estou dando meu depoimento aqui, mas ela já vivenciou tudo isso. Então, assim, é realmente tudo isso que aconteceu. Esse frio na barriga, a minha voz não queria sair, eu falei, você vai sair. Quer queira, quer não, você vai sair. E saiu. E foi muito gratificante poder transmitir a minha mensagem hoje. Eu falo que quando a gente transborda, mesmo diante da dificuldade, a gente se permite fazer alguma coisa diferente. Então, quando a gente fala de voz de comunicação, é justamente isso, a gente se permitir. Fácil não é. Não é. Eu falo que as primeiras vezes que a gente tem que se expor é muito difícil. Você soltar a sua voz para as pessoas, deixar passar a nossa mensagem, ainda mais quando é uma mensagem da nossa vivência. Vem vários medos atrelados a tudo isso, porque é o medo do julgamento, é o medo de não ser perfeito, é o medo da gente fazer as coisas e não ser boa o suficiente. Então a gente traz uma bagagem de uma vida inteira do que a gente viveu, lá da infância, da adolescência, da fase adulta. E principalmente quando a gente é adulto, criança não tem muito disso. O adulto, o se colocar na frente do outro, a primeira barreira é aquela assim, meu Deus, vão me julgar, eu tenho que ser perfeito, eu preciso realmente fazer o melhor. E não é, a gente só precisa se permitir. E aí nessa hora é a hora que a voz falha, é a hora que a perna treme, é a hora que nada acontece. Mas é muito importante a gente ouvir depoimentos igual a esse, porque quantas pessoas passam pela mesma coisa todos os dias? Até para estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, de gravar, de se expor. Nós estamos aqui ao vivo no YouTube, inclusive, gente, quem está aí no Instagram, sigam lá o YouTube. Hoje a gente está transmitindo pelo Abrindo Portas 2023. Então você do Instagram, corre lá pro YouTube, porque hoje a gente vai estar transmitindo por lá, para vocês acompanharem com a gente direitinho. E quem tiver aí na nossa live, compartilha com a galera, porque esse assunto é muito importante. E também eu tô muito feliz que vocês estão comigo aqui na live. Por quê? Porque é a primeira podcast da Fono das Estrelas e vem muitos mais por aí. E olha, a galera aqui do Mulheres que Edificam Mulheres já estão aqui aí assistindo. também. Meu pai também, minha mãe. Então Manda é sobre isso. Beijo, gente. Pessoal falando da palestra. Ai, que incrível. Então, que incrível. todo mundo assistindo e corre pro YouTube, porque vale a pena, gente, entender, tratar o direcionamento. A Camila falou, por exemplo, essa questão de a voz estar daquele jeito e esse autodomínio também. A gente tem que ter, né, da voz. Você falou hoje lá do tom, de falar mais baixinho, de
posicionar, existe isso, né? Existe. Essa educação vocal. Existe. Cleide. Grande parte é treino, sabe, Vanessa? Porque, primeiro de tudo, você se permitir estar. Você tem que se permitir a estar nesse momento e se posicionar. Mas tudo tem técnica. Então, assim, como você segura o microfone, como que você realmente se posiciona no palco, como que você vai olhar para o público, coordenar a tua respiração, porque o mais difícil é o que nós de falar, é você conseguir coordenar a tua respiração, a tua articulação, a tua fala, teu pensamento, a mão que está tremendo. Então, isso tudo é treino, mas se você não se permitir fazer isso a primeira vez, você nunca vai começar a fazer. Então, assim, o primeiro passo hoje foi incrível da Camila por estar lá, por se permitir de fazer isso e estar aqui compartilhando isso com nós, porque não é fácil. E foi logo assim, né? Porque assim, a Camila foi no Mulheres que Educam Mulheres e já testemunhou, subiu no palco. É uma palestra, é um testemunho, né? E em seguida, tá aqui, ó. E no tá podcast. E amanhã vou palestrar também, gente. Olha! É assim, é não parar. Não parar. Não É o para. levante e anda, põe o pé que eu ponho o chão, é abrir o mar vermelho. Tem que Eu tenho seguir, né? isso na frase, eu sempre falo assim, comigo e com Deus. Deus, eu coloco o pé, você coloca o chão. Só Olha, vai. Só vai. Só vai, porque aí você começa a fazer um processo, uma caminhada. E você sabe que uma coisa bem interessante é, quando você pega um tema, sei lá, vamos imaginar aqui que a gente vai falar sobre esse copo d'água. Então é muito mais fácil para você ir lá quando você tem um tema certo. Ah, eu estudei sobre o copo d'água, o que vai ter nesse copo d'água, ir lá e passar uma mensagem. Então você está falando sobre um conteúdo sem julgamento. Quando eu vou abrir minha vida para dar um testemunho, eu estou falando de algo que para mim é muito sensível. Então, por isso que também é mais difícil. Então, hoje foi um evento muito desafiador. Você fazer um evento desse porte, onde você realmente está mexendo com várias situações que são delicadas. A gente falar de espiritualidade, a gente falar sobre testemunhos, sobre dores. Você mexeu com feridas que era muito difícil para as pessoas que foram falar. Só que, ao mesmo tempo, é o que conecta com as pessoas para fazer a transformação. Então, os dois lados, você estar aqui hoje para contar a tua forma, o teu posicionamento que criou o evento, e você, Camila, dando o teu testemunho de como foi estar no palco, é o que vai transformar muitas vidas, porque quantas pessoas estão ou aqui na live, vão estar no YouTube vendo, e vai se identificar. Eu tenho vontade de fazer o evento, mas eu tenho medo de falar. E agora eu faço o quê? Olha. E olha que tudo é uma preparação de Deus, né? Porque todos os dias, não importa, antes de dormir, eu abro uma live para falar a palavra. E a gente estava vendo Provérbios. E hoje eu estava ali, a Camila me olhando, e eu falei assim, sabe, eu tô aqui conversando com Deus, mas não é Provérbios hoje. E era todos os dias Provérbios. E aí Deus falou assim, não, hoje você só vai falar para as pessoas descansarem em paz, porque há um tempo determinado para todas as coisas. A gente não combinou. E é exatamente essa analogia que ela fez. Porque para mim, que Deus revelou esse evento, que foi desafiador mesmo, e você sabe disso, a Cleide, assim, viajou 1000 quilômetros e tá aqui também no podcast. Que honra eu estar aqui também, prestigiando ela, porque eu sei que é promessa de Deus ao lado da Camila. Só que aquele evento, Deus me mostrou o que ia acontecer e é desafiador. Só que a todo tempo eu estava orando e ouvindo Deus. A todo tempo. E eu olhar aqui, tanto você que estava lá e palestrou e falou, né? E a Camila que levantou e testemunhou. Deus está dizendo, aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque foi a tua fé, não foi a tua condição, foi a decisão, foi a tua fé. E é sobre isso. E aí a gente precisa ter exemplos para as pessoas, como você acabou de falar, Cleide, olhar e falar, nossa, elas, cada uma no seu tempo, no seu momento, no seu dom, fizeram. Então você que está em casa, há um tempo determinado para todas as coisas. Vai acontecer, mas você precisa acessar, né? Tem que fazer o movimento. Tem que fazer o movimento. Você sabe que o que me motivou muito a fazer todo esse processo, porque eu estava sempre muito nos bastidores. Bastidores de evento, bastidores de show, bastidores de gravação. E o que começou a me motivar a fazer isso, a estar aqui? Porque todo mundo fala assim, para você falar é muito fácil, Fono. Não é. Então, assim, estar dando esse start, esse começo, a gente estar aqui é mostrar, porque muitas pessoas me perguntam, como é que você chegou onde você chegou? Você está hoje em São Paulo, você está viajando o mundo, você está fazendo tudo, você fala com facilidade, mas não era assim. Então, movimentar as pessoas, instigar as pessoas para elas entenderem que é possível. Estar onde a gente está é possível. É só a gente fazer, coloca o pé, dá a mão,
se inspira em pessoas realmente reais que fazem a coisa acontecer, a gente consegue andar, a gente consegue fazer, movimentar e a gente consegue sair do nosso start. Porque eu sempre falo assim, o universo, Deus, ele é tão maravilhoso que a gente tem acesso a tudo, basta a gente querer se permitir. Fácil é? Não. Não é fácil. Não é, gente. É bem difícil a gente fazer o movimento inicial. Mas existem E técnicas é sobre isso, pra... edificar. Uma né? edificou a outra, entendeu? Isso. E você também edifica aí, é sobre isso, né? Mas a gente está aqui para você nos ajudar, né? Isso. E sabe o que é Porque- lindo na Cleidir, assim, que eu vi? Quando nós nos conhecemos, né? Aí tá lá aquela mulher, Fono das Estrelas, isso aqui, totalmente profissional e tal. Mas eu olhei além, a mulher, o amor. Tudo que você for fazer, tudo que a gente for fazer, quando a Camila subiu ali, então assim, você precisa fazer com amor. E quando você faz com amor, flui em todas as áreas da sua vida. Então, assim, você estava ali no momento que a gente se conheceu e Deus já me mostrava, e a gente conversou e a gente orou. Deus já me mostrava, assim, muita coisa do que está acontecendo, porque já estava dentro dela, estava gritando para sair, porque era tudo que ela vivenciava. E que bom, que presente para nós poder ter um podcast nessa altura e acessar e aprender e cada vez mais poder utilizar a nossa voz neste mundo para o bem, para alimentar a alma e edificar vidas. Obrigada, muito feliz aqui. Dizer uma honra, eu tô muito feliz. Gente, e mais ainda assim, eu tava lendo os comentários, todo mundo que tá ao vivo com a gente, tanto no Vamos Instagram, ver quem que tá aqui, aí. o pessoal que tá com a gente no Instagram, gratidão pelos comentários. Quem tá Comentem aí? com a gente, ficam bem à vontade. Isso tudo é pra Beijo, vocês, minha é por linda. vocês. Então nada disso faria sentido se a gente não tivesse vocês aqui para estar com a gente. Então quem tiver, manda a perguntinha que a gente vai respondendo aqui no decorrer. Ó, quem tá aí com a gente também já no nosso YouTube é a Kathleen, o Jailson, o conselheiro oficial, meu amigo maravilhoso. o conselheiro, né? O conselheiro, meu grande amigo, que me inspira, que me aconselha realmente. E eu tenho que, assim, hoje agradecer muito, porque Você fala bem. eu estava num evento hoje pensando assim, eu quero um nome para o meu podcast. Que nome eu vou dar? E já tinha feito várias listas, né, de vários nomes, até que ele que me deu a sugestão do nome. Então, o nosso podcast, que é Escute Sua Voz, veio hoje de presente pelo meu querido conselheiro, que me deu a honra desse nome. É o que eu falo, é deucidência, gente. deucidência. Não é coincidência, é deucidência. Então né? é uma gratidão enorme, conselheiro, obrigada. As pessoas que Muito estão aqui, obrigada. meus alunos que eu vi que já estão aqui no Instagram também, todo mundo participando, muito feliz com a participação de vocês. E assim, gente, preciso já comentar com vocês, porque assim, a gente tá fazendo um podcast aqui, mas tem um cheirinho é vindo isso aqui que do eu lado, falo, meu gente. pai do Tem um céu. cheirinho vindo aqui do lado, porque assim, vocês acham que a gente tá sozinho aqui. Além da nossa equipe, gente, nós temos uma bancada, hoje nós temos a honra de estar sendo servido. Nós temos um Masterchef do The Burger que tá com a gente aqui hoje, olha ali, ó. Galera que tá vendo pelo Gente. Instagram, também pelo YouTube. Meu Deus. Nosso querido Masterchef Matheus, que está fazendo essas delícias. Não, gente, tá surreal aqui, pela misericórdia de Deus. E assim, você viu como a gente tá muito bem servido, né? Pois. Meia-noite fazendo um podcast, claro, pode trazer pra gente aqui. Nós The temos Burger, o The Burger que está servindo pra gente, Gente. nosso querido Matheus, e o nosso CEO que tá aqui do The Burger também, o Felipe, Obrigada, que tá com a olha gente. isso. Já vão ter que agradecer também, né? O Consegue Leandro, nosso ver aí, operador de Leandro, podcast, a na câmera? equipe aqui, Rafael que tá com a gente. Olha isso, gente. Olha, gente. Não, Ah, dá uma quem olhada, que dá uma olhada resiste? nisso. Não tem. Mulheres, Gratidão. olha. Gente do céu. É sobre Gente, isso, gente. é Quando sobre- você ilumina, Olha. quando você abre o caminho, quando você realmente faz a diferença na vida das pessoas, as coisas vão acontecendo com muita naturalidade. E é uma honra. Meu primeiro podcast, Não, gente. sendo presenteada com o nome Já. do conselheiro. A gente ter duas mulheres maravilhosas, a gente ter essa equipe linda e a gente ter esses hambúrguer lindos. E você vê, por isso que eu falo, quando é promessa de Deus, é tudo perfeito, gente. Olha aqui, né? não é Agradável. Você enxerga né? amor, né? Amor. Em tudo. E- Cada detalhe, cada simples gesto, atitude, transforma, Gente, a realmente. gente estava vendo, eles estão fazendo ali. Estão produzindo Depois, ao vivo, depois nos gente. stories, né? Daí vocês também vão pegar, mas é surreal o detalhe, o amor, o carinho, o prazer, sabe, de fazer.
e você olhar a forma que tá ali conduzindo a carne. Não, desde os mínimos, ele tava montando hambúrguer Vocês aqui, no maior viram, capricho, né? tudo, assim. E claro, a gente tem que agradecer, porque o espaço aqui, né, do pessoal do Abrindo Portas, a gente tem que agradecer esse espaço Verdade, lindo parabéns. que está cedendo pra gente, dando as mãos. Parabéns. Gratidão, meu Gratidão, gente. amor. Palmas pro pessoal. Parabéns. Rafael Portas, Está meu cedendo esse marido. E é sobre isso, tá vendo? Ó, coraçãozinho, Não coraçãozinho, manda um pude coraçãozinho. deixar, mandei um coraçãozinho aí, porque o meu coração transborda pra esse homem. Ah, viu, gente? tá vendo? É edificação, né? Você tá vendo o que é edificar? Olha aqui, todo mundo edificando, gente, uns aos outros. Eu tô muito feliz, assim, chave de ouro brilhante, rubi. Deus, obrigada. Muito lindo. E assim, gente, quem tá aqui, ó, no Instagram, não esquece, aperta o coraçãozinho, compartilha. vamos lá. Nosso primeiro podcast, chego a estar Gente, emocionada eu tô aqui, maravilhosa. porque não tem presente maior, porque as coisas têm acontecido na minha vida de uma forma tão incrível, Deus tem colocado cada detalhezinho tão maravilhoso, Mas você que merece. a minha função de levar a importância e o poder da voz é justamente para edificar as pessoas. E eu sempre falo assim, que a nossa voz, ela tem um poder incrível de transformar tanto a nossa realidade pessoal, profissional e financeira. Porque quanto mais a gente utiliza a nossa voz, a nossa comunicação, a gente faz o mover dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. Porque quando a gente fala primeiro pra gente. E o mais incrível, que foi um pedacinho da palestra que eu dei hoje, lá no evento da Vanessa, que é o quê? Quando eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu. E se eu escuto, é isso que eu gravo na minha memória, é isso que fica gravado no meu inconsciente. Então, toda vez que eu pensar alguma coisa, é essa voz que vai estar comigo. Então, se eu falo coisas positivas pra mim, se eu tô falando Isso é algo de surreal. muito amor pra mim, eu tô relembrando. Mas se a minha voz ficar gravando no meu inconsciente, você não é capaz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Quando eu estiver em silêncio, eu vou ouvir a minha própria voz repetindo isso pra mim várias vezes. Então, não adianta eu ter 1 milhão de mentores que falem, que me motivem, se o que eu falo pra mim mesmo não é legal. Então a minha primeira voz, a mais importante, é o que eu falo comigo mesmo. Porque é essa voz que vai edificar o meu coração para levar o que eu tenho de melhor para as outras pessoas. Aí eu vou começar a utilizar a minha voz dentro da minha casa, com a minha família, no meu local de trabalho. E é a partir daí que a gente faz o mover pela voz. Então, tudo vai ser uma consequência. Eu falo que são pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai colocando para o meu trabalho, para a minha profissão, para a minha empresa e para o meu resultado financeiro. Porque se eu não tenho uma voz que eu falo comigo mesmo, que vai edificar o meu coração, que vai me empoderar, que vai me dar essa voz de poder, eu não vou conseguir transformar a minha profissão e muito menos o meu trabalho e os meus resultados financeiros. Então, tudo começa a partir de mim. Nada seria possível, vocês não estariam aqui se a minha forma de falar, a minha voz não chegasse no coração de vocês de uma forma assertiva que motivasse, que gerasse um sentimento e uma emoção. E é por isso que a gente faz a diferença na vida das pessoas. E é sobre isso, né? Meu pai, ele tá aqui na live também, minha mãe, e ele, esses tempos atrás, a gente conversando de tudo que Deus está mostrando do Mulheres que Edificam Mulheres, e ele estava dizendo assim, você está dizendo que é da essência, né? Que tem que se conectar com Deus, que não é só uma questão de DNA, de identidade, é uma questão de essência, o que você acabou de falar, é você com você mesma. E olha o poder que nós temos, esse cuidado com a gente. Quando você entende, você ouve, isso é surreal. Então transforma. E ele falou assim, ele fez um dia comigo assim, fecha os olhos. Quantas pessoas ficava vendo lá antigamente, não tinha TV e no rádio você imaginava, na tua imaginação com a voz, né? Você cria toda ali, eu vejo como que você é. Depois que eu vou te conhecer pessoalmente, você está falando e você já materializa, não é isso? Meu pai falava já da importância da voz, o seu Edi que está aqui. E hoje eu estou do lado da mulher, pai, tá vendo? Que fala eu do quero cuidado da voz. aproveitar esse ritmo de depoimento. Eu quero fazer um depoimento aqui para que você possa me ajudar também, talvez, né? Ajude outras pessoas. A vivência minha que eu tive, inclusive, quase ninguém sabe, gente. Estou falando assim abertamente porque... Hoje tá dia de testemunho, né, Glória? Tá tocando no meu coração. Dia de voz. Escute a sua voz. Mas faz total sentido contigo, por isso que eu quero transbordar. Eu fiz uma cirurgia na boca e aí o meu dente separou.
acho que o pessoal, não sei se consegue ver aí de casa, mas chegou a separar 5 milímetros, perdão, 5 milímetros o meu dente. E aí, eu sempre gostei de dente, de falar, e é a nossa porta de entrada, por isso que faz total sentido com esse assunto. E assim, apesar de eu ter a minha autoestima muito lá em cima, tá muito bem comigo, sabe assim, eu sou super bem resolvida com a minha vida. Mas aquilo foi uma transformação tão rápida e tão assim que me deixou com uma feição feia. Eu me senti feia com aquele espaço no meu dente, que eu ainda tenho até hoje. E assim, eu me escondi atrás de uma máscara. E isso recente, tá, gente? Do ano passado, eu operei em maio e fiquei até novembro usando máscara. Eu não tirava a máscara na frente de ninguém, meu marido tá aqui para comprovar isso. Eu não saía com as pessoas porque eu não queria que ninguém me visse nessa situação. E assim, a autoestima estava tudo ótimo, eu estava bem comigo mesma. Mas olha que demais o que me fez tirar essa máscara e falar para o mundo. Quando eu entendi meu propósito. É isso. É sobre isso. É quando a gente consegue despir das próprias máscaras, quando a gente tem segurança do que você vai levar de propósito, a sua voz ela consegue sair. Quando fizeram uma pergunta, inclusive... Ajuda aí, ó. Eu quis falar isso para você passar essa mensagem mesmo, que eu tenho certeza que vai atingir muitas pessoas. E eu vou engatar a sua pergunta com uma pergunta que o Geus fez aqui, ó. Por que a maioria das pessoas não gosta de ouvir a própria voz? Justamente porque a nossa voz ela está totalmente ligada ao que a gente tem de sentimento interno. Tanto que eu sempre explico assim, a nossa voz é espelho da alma. Conforme você estiver se sentindo, a gente pode fazer a melhor maquiagem, colocar a melhor roupa, Verdade. a gente pode estar no melhor espaço. Gente. Mas se internamente não estiver 100% seguro o que você está sentindo, ela vai externalizar. Então, ou ela vai falhar, ou ela vai ficar trêmula. Então, a tua voz, ela entrega como que está teu sentimento interno. Então, por isso que, por mais mecanismos que a gente tem para manter uma qualidade vocal, se você não tiver segurança, você não estiver bem com você, ela vai externalizar. E por que a maioria das pessoas não gosta da própria voz? Porque ela reflete muitas vezes o que está interno. Tanto que quando eu vou ensinar as pessoas numa mentoria, diferente do tradicional, que eu sempre falo assim, da fono tradicional é você ouvir o quê? Uma voz que não está legal, eu não gosto da minha voz, a maioria vai fazer o quê? Vai entrar em terapia. Ah, tem alguma patologia para melhorar? A gente vai para exercício. Não, eu vou na contramão. Porque normalmente o quê? O meu problema de voz, a minha insegurança de falar, o meu bloqueio, ele está relacionado a alguma alteração que você viveu, que está lá dentro. Então eu primeiro tenho que saber onde está a tua dor. Que momento a sua voz foi calada? Para aí sim eu olhar para você ser humano, quem é você como pessoa, e aí eu vou tratar você de dentro para fora. E é importante, vou dar um testemunho aqui também, porque hoje lá, uma das mulheres que estavam lá, ela falou, testemunhou, agradeceu, porque é uma pessoa, uma mentora, ela é uma mulher bem relacionada, fala bem, mas ela disse assim, parabéns, porque a Valentina com 9 anos hoje, olha a segurança de uma criança. Mas quando tem o quê? A verdade ali, não tem o temor, não está se culpando de nada, tem uma segurança. E ela disse que ela foi a criança que impediram ela de falar, que bloqueavam ela, e aí tem isso, né, calar a sua voz, né, quando criança, quando adolescente, enfim, isso interfere muito também, né? Não calem as Não crianças, calem, gente. não calem, não calem, gente. E olha o diferencial, a gente pegando o exemplo da Valentina. Se a gente sempre olhar para a criança, e a Valentina hoje estava incrível, por quê? A Dormiu só agora, gente. Não, ela acabou de dormir aqui do ladinho. Mas o que acontece? Surreal. A criança, ela não tem a questão da vergonha, ela não tem a timidez, ela não tem o bloqueio. É livre, né? Ela é livre. Então a criança, ela vai se expor, ela vai falar, então ela solta a voz dela sem timidez. Ela entrevistou, gente, ela entrevistou. É linda, Entendi. perfeita. Só que o que acontece? Essa fase a criança, ela fala o que está no íntimo. E aí eu pergunto, em que momento, a partir da criança, sua voz foi calada? Aonde ela foi bloqueada? Por que você passou a ter medo de falar, se expor, estar de frente a uma câmera? Sim. Porque a criança não tem bloqueio. E aí, quando eu faço essa pergunta, com certeza vai vir na tua mente aonde está o maior momento de dor. Então, assim, a gente sabe identificar em que momento a nossa voz foi calada. Ou foi por uma agressão, ou foi por um não, ou foi por uma situação de muita vergonha, aonde a gente cala-se.
E quanto mais a gente chega à vida de adulto, a gente começa a ter todos os monstros, todos aqueles medos assombrando. Do julgamento, do bloqueio, de quantas vezes mandaram a gente ficar em silêncio, não falar. Então, todos os dias eu escuto o relato de por que eu não me exponho. Porque eu tenho medo do julgamento, porque eu tenho medo do meu auto-julgamento. E muitas vezes não é o que o outro vai falar, é a minha autocrítica. Quando a gente está aqui se expondo numa live, quando a gente está gravando um podcast, a gente está fazendo o quê? A gente está se olhando. Nós estamos aqui, ó, gravando, mas a gente está assistindo o podcast. Então, de certa forma, a gente está se vendo. Sim. Então, o medo de o que o outro vai pensar, mas a partir do meu olhar. Minha autocrítica. E aí, por que eu não falo? Porque eu tenho que me ouvir. É verdade. E quando você tem esse entendimento, você se desprende, quando você reconhece que você é a imagem e semelhança de Deus, você conhece quem você é para Deus, não o que os outros falam que você é, e quem você é para você, e essa é a ordem, e eu aprendi essa ordem, porque até nós, por exemplo, eu, mãe, então a ordem seria qual? Deus, a Valentina, depois eu. E Deus falava assim, não, porque se você não cuidar de você, você não cuida da Valentina. E hoje eu ensino a minha filha o quê? Ela é educada, eduque seus filhos, né, sobre a palavra ali de Deus, e sabendo, olha, vem Deus, vem você, muita prudência, muita sabedoria, mas assim, filha, tem 2 caminhos aqui. Então assim, fala o que agrada a Deus, e o que agrada ao diabo, você não vai abrir a boca para falar, você não vai dar poder às coisas ruins. Então, eu não podo, você educa e você ensina. Por que ela catou o microfone ali? Eu não tive medo nenhum dela com o microfone, uma criança de 9 anos no ao vivo ali fazendo. Por quê? Ela sabe os caminhos que ela deve seguir, caminhos de princípios, valores que nós devemos educar e ensinar, mas a naturalidade dela. Dali ela vai, ela só anda. E é exatamente isso, né? Não se prender, não se oprimir, não se calar. É sobre isso. E você vê o dom que é falar da voz, para não se calar, gente, para cuidar da voz, para... Enfim, muito feliz, muito feliz. Eu estou aqui pensando, será que alguém vendo esse podcast aqui pensou assim, gente, eu quero remédio. Me dá um remédio. Cleidir, como que eu faço Isso. ali? Não, gente, olha isso. Verdade. É tudo um processo. Você tem que começar, que nem a Cleidir falou, começar do interior. Tem que entender da onde que vem a voz trêmula, porque para solucionar, eu já consegui pegar umas dicas aqui. Que ela vai passar chocolate, tem um negocinho. Gente. Mas a questão não é essa. O Rafael tem só tá ali tudo comendo isso, hambúrguer, sabe, e a gente? aqui, ó, Chocolate, entendeu? Teve gente que já até levou uma bronquinha aqui. Conta aí antes de começar. Tinha alguém que ia já Conta. me comer um chocolate aqui. Eu falei, não! Você vai falar! E é educar, né? Educação precisa, educação, né? Porque é senão hábito. você acha que realmente, por exemplo, hoje, eu não estava acostumada, eu falei o dia inteiro naquele microfone. A Cleidir, quando a gente tá lá, aí ela tá com, por exemplo, o Paulo Machado, que a gente acompanhou, foi totalmente diferente esse último. Por quê? Esse último método HP, eu acompanhei de perto. E eu acompanhei os dois, então eu posso falar. A qualidade dele mesmo com a voz, mas ela o tempo todo ali. Amor, gente, profissional. Então é tratando, educando e água o tempo todo. E às vezes a gente. E você vê que é uma educação, porque depois dali, por mais que eu estou tomando água, enfim, né? Você começa a falar assim, é o hábito, né? Você precisa tomar água para hidratar mesmo, né? Tem que virar hábito. E eu falo que assim, não existe milagre. Tanto que o tradicional a gente sabe, hidratar, tem que cuidar da voz, mas é muito além. É isso. Você sabe que, olhando as pessoas comentando aqui com a gente, participando aqui, tudo é um processo, é isso mesmo, Kelly, tudo é um processo. Então a gente tem até umas perguntinhas aqui, ó. Nossa, Total Sentido colocou aqui o Jailson, ele fez um comentário com a gente até pra enfocar. Ó. Eu fiquei com vergonha da minha voz porque eu tive um atraso na minha muda vocal, na minha adolescência, de 14 para 15 anos, e as pessoas achavam que eu tinha uma voz de menina. Isso me deixava muito mal. E olha quanto é importante, a gente sempre vai ter um momento, um motivo pelo qual a gente passa pelas vergonhas, a gente passa pelas situações que realmente nos bloqueiam. Né? Então, é importante a gente entender aonde foi o momento para a gente poder curar. Porque, assim, qual é a minha vontade de estar no podcast, de trazer convidados, de a gente trazer esse assunto à tona? Porque resolver problema é o que a fono mais faz.
Todo mundo conhece a fono do consultório, que resolve patologia, problemas no hospital, problemas de deglutição, problemas de fala. Mas a ideia da fono das estrelas é vir aqui para a gente fazer outro viés. É a gente empoderar as pessoas e a gente olhar de outra forma para a fonoaudiologia. A gente não só resolve patologia, só problema já esteja instalado, mas a gente consegue curar de dentro para fora. É a alma, porque isso é surreal. Até teve uma pessoa que me abordou ontem, eu estava num outro podcast ontem, e a pessoa falou assim, eu já fiz fono várias vezes e quando eu paro de fazer fono, piora tudo. Aí eu me sinto dependente da fono. E aí eu respondi para ela, a minha função não é ser uma muleta para que você se torne dependente educar, de mim. né? É muito mais do que ser só a terapeuta. Eu preciso que você crie hábitos e que eu trate de dentro para fora, que isso solucione. E a gente não fique dependente de alguém para estar o tempo todo. Eu preciso só ser uma luz na sua vida. Eu vou entrar na sua vida, eu vou ajudar você a tirar de você o que tem de melhor, extrair, lapidar essa pedra bruta, para que você depois brilhe por aí. Eu não preciso de alguém dependente de mim o tempo todo. O que é dependência não é bom, né? Não, e é o que a gente está fazendo aqui. Você faz inspirando mulheres, é o que você faz, Camila, quando você fala, quando você abre a sua boca para dar teu testemunho. Você está realmente edificando, mas não tendo pessoas para que você precise carregar. E é essa ideia do que, quando você faz o conteúdo do Abrindo Portas, você abre portas para as pessoas brilharem fora. Você mostra o caminho e a direção. Quando você edifica mulheres, é para que elas fiquem empoderadas e elas realmente vão para a vida para empoderar outras mulheres. É um movimento cíclico. A gente não pode ter pessoas o tempo todo dependente da gente. A gente está aqui para contribuir. É verdade. Ó, e o conselheiro colocou ali, ó, que ele ficou emocionado sabendo que o nome fez sentido, viu? E ele também colocou ali, ó. Parabéns, mulheres, que muitas vozes, né, sejam escutadas, olha, e que muitas vidas sejam transformadas. E é isso, né? Voz transforma vidas. Transforma. E vindo do conselheiro é algo muito importante justamente porque eu conheço um pouco mais a história dele e ele é um homem que ele fala para mulheres, mas não é ensinando mulheres a conquistar homens, não. É mulheres aprendendo a se conquistar, se reconquistarem. Aliás, eu quero parabenizar, porque quando você falou dele, vou falar de novo do meu pai, né, que eu admiro, que é assim também. E olha a importância, né, de um homem olhar e falar assim para esta mulher, valorizando o tempo todo e para ela se valorizar. É sobre isso, né, sobre a essência, sobre o valor, né. E isso é o mais bonito, quando a gente vê homens olhando para mulheres com Além, esse né? olhar de edificar, de levar mensagem, de aconselhar. Não é aquela coisa assim só de conquista, não. É de transformar, é de olhar pra gente realmente com o nosso poder, nosso empoderamento. E é incrível, assim, cada dia que passa, eu sou mais apaixonada pelo ser humano na via de transformação. Amém. Na ferramenta que a gente tem. E Camila, agora vamos pra verdade. Quero saber como que está realmente, depois de você ter passado pelo evento. E hoje está no podcast, qual é a sensação de você ter a sua voz ouvida por tanta gente? Nossa. A sensação é de libertação, gente. Era algo que estava preso, simplesmente porque aqui não deixava sair. É libertador, com certeza. Consegui transmitir. E assim, para quem, não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Abrindo Portas, quem está na frente é o Rafa, né? Quem falava tudo era o Rafa. E tudo isso começou, na verdade, teve um comecinho pequeno, mas já com certeza foi considerável, que foi num evento Saia do Caixão. Oi sim, meu amor, é você. É edificação, gente, no mas ar, eu tô ao indo vivo. atrás. O que aconteceu? Assim, vou resumir brevemente, tá, a nossa história. Eu sempre ali ligadona, querendo mudar a nossa vida e empurrando o Rafa, falando, vamos amor, vamos, olha aqui. Não ia, menina, não ia, tudo bem. Eu comecei a transformar ele, o que tá acontecendo? Bora, vamos junto. Agora, vocês não têm noção. Esse homem tá voando e eu tô tendo que gastar minha sola aqui para correr atrás, entendeu? Mas assim, ele tem toda a voz e ele fala o tempo todo. Você precisa falar. É verdade. Você precisa se comunicar.
Ele é maravilhoso, gente. Eu só tenho a agradecer, porque isso é extremamente importante, Alguém que incentiva, né? né? Incentivo. E na verdade, o que eu considero assim, não é só incentivo, eu falo que é um transbordo de amor. Por quê? Ah, com certeza. Independente, eu sou suspeita de falar de amor, né? E independente se é casal, se é empresa, Amigo, relacionamento, a gente precisa sim. Filha. Quando a gente tá no caminho, todo mundo tem que andar junto. Porque se você não der a mão e andar lado a lado, o que vai acontecer? Nossa, Um vai ficar sempre verdade. com muito acréscimo, com muito transbordo, e a gente vai ficando para trás. E isso desconecta. Então, é muito importante quando a gente andar lado a lado. Por isso que quando a gente fala assim de casal, de amigos, de relacionamento em geral, as pessoas têm que estar lado a lado. A gente não pode um estar na frente e outro atrás. É um ditado bem popular que eu ouvia quando era criança, lá no Rio Grande do Sul, que assim, os dois bois têm que andar junto da carroça e pra frente. Se cada boi puxar para um lado... Opa, eu acho que vai você tá fazendo parar. mentoria com ela, viu? Ou ela com você. Mas Não é. adianta. Não, e é verdade, é um fato, gente. É fato isso, né? E a gente até comenta, porque assim, é na relação você com Deus, você com você, aí vem você na tua casa, aí você no teu trabalho, você socialmente na rua, como é que você lida também com isso? E aí é o ser humano que você é, né? E é lindo quando a gente vê assim, até o depoimento da Camila falando de casal. Isso aí é histórico de vida. Eu vejo muitos empresários, eu vejo muitas famílias onde tá assim, às vezes um tá lá na frente estudando, correndo, tal, e aí a outra pessoa tá atrás. Então assim, você não tá na mesma marcha, andando no mesmo caminho. Tá virando uma âncora. E às vezes não é porque a pessoa não tá incentivando, mas é por quê? Porque a gente tem uma dor de comunicação muitas vezes. E precisa tratar, precisa cuidar. Porque a gente não consegue desenvolver a nossa autoestima, o nosso posicionamento, se isso aí estiver realmente te segurando, te bloqueando. Porque a tua comunicação vai atrapalhar a tua vida interna, o teu negócio, a tua prosperidade, porque ela vai te atrasar. E aí você não consegue falar a mesma língua das outras pessoas. Então é muito importante isso tudo que a gente está comentando. Nossa, Gente, olha, tem bastante comentário. Olha a Karen que ela colocou ali, ó. Tinha um comentário da Kathleen, acho que ali, Karen ó. ou Kathleen? É Kathleen, Percebo percebo, é esse mesmo. Aí, pode ler, Camila. Percebo que Olha. em um momento de briga e discussão, eu não consigo falar. Minha voz não sai. Eu até tento, mas fica baixa, trêmula e acabo em lágrimas. É frescura? Não é frescura, não. Pedir Eu falo que é ajuda. assim, principalmente mulher, tá? A mulher, quando ela quer se posicionar diante de uma discussão, de uma briga, tem dois viés. Ou a mulher ela vai para um tom de voz muito agudo, e esse tom de voz muito agudo num volume alto, ele traz um descontrole, ele traz uma percepção de falta de segurança, de histeria. E aí quando a gente entra para esse tom de voz de descontrole, de histeria, a gente justamente faz o quê? A gente passa do padrão que as pessoas vão dar atenção e autoridade. Ou, ao outro lado, quando eu não vou para a histeria para um momento muito mais agudo, eu vou para um bloqueio, trava, eu não consigo falar. E aí os dois extremos prejudicam, porque ou eu perco o controle e eu realmente bloqueio, e aí gera uma dor muito grande, porque ela acaba em lágrimas. E aí a gente vai reforçando justamente o quê? Dores e bloqueios internos, e isso vai ficando. E eu sempre falo, se você não consegue expor o que você pensa, você está guardando, você está bloqueando, tua comunicação está travando. Então a gente não consegue sair. E a gente precisa trabalhar essa comunicação. Porque quando você cala, você adoece. E eu falo que, voltando para a parte de patologia, pensando numa questão muito mais ampla agora de saúde, grande parte, a gente pode ver isso em todos os estudos científicos, grande parte dos tumores, dos cânceres hoje, eles são em decorrência ao quê? Ao que você guarda, as dores da alma, as dores sentimentais. Porque eu sempre falo assim, ó, é uma mágoa que fica girando dentro de você pensamentos, sentimentos, e isso o teu corpo vai externalizar de alguma forma. E a ciência prova hoje que grande parte das dores que ficam dentro do nosso corpo, elas vão externalizar em alguma dor, alguma patologia. Ou é um câncer, uma questão neurológica, uma demência, uma alteração. Então tudo que fica dentro aqui é uma água ruim que vai apodrecer dentro da gente e a gente vai adoecer. O nosso corpo chega uma hora que não dá conta. Então, quanto mais clareza de sentimento, quanto mais a gente externaliza a nossa voz, mais a gente consegue pôr para fora o que a gente está sentindo. Só que os extremos são sempre muito ruins. A agressividade, os rompantes não são bons.
Então a gente precisa, assim, aprender a dar voz, poder à nossa voz, pra gente ser ouvido e ter autoridade. Nossa, gente, vocês estão... Então, olha, Ela é uma querida muito íntima, praticamente da minha família. Cat, um beijo. Eu espero que você consiga absorver o máximo desse podcast, porque vai transformar a sua vida. Você é uma mulher incrível. Ela estava no dia 29 num evento e ela sabe pelo que ela passou. Com certeza a tua mensagem também foi... sem saber, sem ver, eu já sei o que aconteceu com ela ali agora. Obrigada, viu? Por ter ajudado ela e tantas outras mulheres, mas especialmente por ela, porque ela deu esse depoimento e você conseguiu atingir verdadeiramente. Aí tem a profissional, tem vários profissionais, mas entende quando é o amor? Quando tem amor na profissão, quando tem... tá aqui transbordando, chega lá de uma forma que ela tá assim, segurando a mão, pegando na mão, porque ela tá sentindo segurança com o que, né? A gente emocionou ela porque ela colocou tão em pé. Olha só. E é isso, quando a gente realmente utiliza a nossa comunicação, a gente transborda e a gente cura pessoas. Glória a Deus, eu creio. Tanto que tem uma história muito legal, no consultório, uma vez eu estava atendendo no SUS, e eu tive uma professora que chegou pra mim, e ela estava com um parecer médico, com alteração vocal, ela estava de afastamento, ela não estava mais em sala de aula justamente por quê? Porque ela estava com uma patologia vocal e ela estava sem voz, não conseguia mais falar, então imagina, mexendo com a autoestima, mexendo com o financeiro, porque tinha um valor financeiro, mas aí você vai para o INSS e você vai receber o que vem do INSS. E ela chegou para mim assim, eu não consigo falar, não consigo me comunicar, estou afastada, então emocionalmente ela chegou muito em prantos. E eu lembro que eu comecei a conversar com ela, fui escutando, tentando entender da onde vinha a dor, do porquê da perda vocal. E resumindo, no período que a gente fez de tratamento com ela, te falar bem a verdade, eu usei 2 exercícios com ela de voz. A gente fez 2 exercícios, e por que eu dei os exercícios para ela? Para ela entender que ela realmente estava fazendo, ela tinha que ter uma rotina. Mas todas as vezes que ela vinha no consultório, a gente realmente olhou para a ferida da alma dela. Aonde estava o problema? Aonde ela começou a gerar o problema de voz, não era. O problema, a voz foi a ponta do iceberg que estourou e assim, não tinha mais o que fazer. O corpo dela externalizou na voz, mas aí estava todo relacionado à questão toda das dores familiares, da autoestima dela, do como ela utilizava a voz realmente para se posicionar. Quando a gente mostrou para ela que a patologia maior dela era quando ela se posicionasse, quando ela ouvisse a voz dela, quando ela olhasse para a voz dela como principal ali naquela história, a gente tratou. E teoricamente, a gente nunca fez muita questão de exercício de voz. O exercício de voz foi um detalhe, para empoderar ela. Mas a dor dela era de alma. É surreal quando é de então, alma. muitas vezes a gente trata e não precisa entrar com exercício. Quando eu olho para você, eu olho para tua essência, eu olho para tua dor, é muito além do que eu entrar só com exercício. Se eu não tivesse essa visão de ser humano, o que ia acontecer? Eu ia passar uma lista de exercícios para ela, não ia ter resultado nenhum, porque não ia resolver o problema dela. Ia sanar de certa forma. Né? Só que ia voltar o problema. Mas aí você entende, vou voltar a falar. Por que você é assim? Porque daí você vai além. Porque tem o temor, tem o amor. Porque, por exemplo, eu, como advogada, como administradora, um exemplo. Chega uma causa, a minha primeira profissão foi a administração, a segunda foi o direito. E muitos colegas falavam assim, no direito resolveu isso, tem um problema, resolve, ponto, é isso, isso e isso. Não, quero entender a causa. E como dizia lá, diz o Pablo, muitas vezes era um divórcio que não ia fazer o divórcio, eu fazia uma conciliação. Por quê? Porque eu fazia toda uma pergunta, um questionário ali, uma pergunta da vida inteira, desde o início deles. Então eu tô aqui te olhando, vendo você falar, eu imagino a pessoa, igual a Kathleen lá no consultório, e não é uma questão que, não sei tecnicamente, né, não sou fã, mas que ela vai examinar apenas. Ela trata da essência, ela trata, sabe? Então, é você entender todo o sistema. Não é uma questão só faz o exame, ou vamos fazer isso aqui e pronto, né? Não, porque é o que você falou, vai mascarar. Então, toda profissão, gente, precisa ter temor e amor. Precisa. Porque é um dom. Então, é um dom que você tem, que Deus te deu,
E eu fico feliz com isso, porque eu sou apaixonada por transformação, por Deus e por quem segue o propósito. Parabéns. Obrigada. Estão Parabéns. perguntando da voz ali masculina lá, ó, de homem. Aliás, eu acho que Já Mulheres eu que Edificam sou. Mulheres tem que ter uma... Só você falando um aulão, próximo evento, voz, porque é transformador, cura feridas, né? E eu falo que essa questão da alma, é que nem você perguntou, muitas pessoas falam, mas é uma frescura, tá chorando, é o que a gente fala da depressão. Se fosse uma fratura exposta, todo mundo correria ali pra ver, porque é gravíssimo. Só que só vai entender quem ouvir além da voz. Você ouve, eu vou te dizer, viu? É além da voz. É além da voz. É a essência. Eu, como bombeira, consigo... Então. Você falou de fratura, eu consigo demonstrar muito assim na realidade. A fratura exposta, a gente consegue identificar facilmente. E eu vou falar, o maior risco ali da vida de quem está num acidente, exposto nessa situação, é a fratura interna. Exatamente. Que Não se vê, né? Não se vê, Não que se é na vê. região do abdômen e na pelve, ou até no fêmur. São as que mais te colocam ali, te causam riscos. E tem todo sentido essa analogia. Toda essa analogia. Porque o tempo todo que eu falo, assim, sem entender absolutamente nada dessa parte, né, da medicina, mas é uma questão assim, gente, a exposta tá ali. A depressão é muito além e ela mata. Então, assim, é muito importante essa questão da voz, do não deixar a pessoa se calar, não deixar, porque sufoca, né? Você precisa falar, você precisa cuidar, né? É o que você falou. Parabéns por não deixar a pessoa dependente, gente. Não Tudo aquilo que te causa uma dependência não é bom. E é justamente isso, assim, quando você trouxe essa analogia da saúde ali, eu tenho um primo meu que ele é médico, e por muito tempo ele estava muito em pronto atendimento de hospitais grandes aqui em São Paulo. E ele sempre falava, assim, que quando chegava um grupo de acidentados, por exemplo, enquanto a pessoa estava gritando de dor no corredor, deixa gritar. O foco era justamente quem está muito quietinho. Porque quem está muito quietinho, a dor interna é que pode estar matando. Enquanto você está gritando, você está sendo visto. Mas quando você está em silêncio, você pode estar morrendo. E essa mesma analogia que você trouxe aqui do bombeiro é o que a gente traz para as pessoas. A pessoa que fala muito, ela está externalizando, então ela está botando a boca no trombone. Ela está sendo vista. Agora, O problema é quem está calado, quem não coloca sua voz para fora, é porque a dor da alma, e é justamente as pessoas que cometem suicídio. São as pessoas que realmente chegam no rompante. Quando você não externaliza a sua voz, a dor interna pode estar te matando. E você não consegue ter força para colocar a voz para fora. E é muito verdade, porque assim, no Mulheres, a gente recebeu pelo direct, né? Uma pessoa dizendo num desespero, num grau de desespero ali, e eu pensava assim, gente, jamais essa pessoa estaria assim. Porque não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com status, não tem a ver com profissão. E a pessoa a ponto de tirar a vida. Por quê? Por estar o tempo todo calada e não mostrar. Quando mostrou ali foi, segundos. E tem que ter muita sabedoria quem tá nesse lado pra cuidar, pra tratar, né? É justamente isso. A gente consegue perceber pela voz da pessoa se ela tá com muita dor. Porque a voz, ela mostra. Então, ela não é uma fratura externa, mas é uma fratura que tá lá mostrando, e a voz é a fratura externa que a gente enxerga, a gente ouve. Então, é uma analogia muito linda que a gente conseguiu fazer aqui, justamente para deixar muito claro da diferença. E foi lindo. Edifica, gente, tá entendendo? Gente. E aí vocês estão aí edificando aqui, então é esse transbordo, assim, tem que ser assim, tem que fluir. E eu tô muito feliz, porque assim, quando eu falo que ver outras profissões aqui com a gente é maravilhoso, mas quando a gente vê colegas de profissão, quem tá aqui fez o comentário foi a Tati Vieira, ela é fono. E ela, eu tenho muito orgulho porque a Tati, ela é minha caloura da faculdade, uma profissional surreal, ela é incrível. E agora, uma forma dela transbordar mais ainda, ela tá fazendo medicina. Olha, então, além de dela. todo o cuidado Deus dela, abençoe, ela tá fazendo com a gente. Até ela deixou um comentário aqui, Fono das Estrelas sim, mas para nós fonos, é fono fora da caixa. Me inspira sempre. Trata o indivíduo como um indivíduo único, é justamente isso. Então, a Tati, eu tenho um carinho muito grande por ela, tem uma história linda que a gente vai começar a trazer, porque ela vai começar a trazer muito conteúdo pra gente, pra edificar. Além dela ser uma fono especialista, trabalhou em hospital, ela tem uma bagagem como fono maravilhosa, tá fazendo medicina, e agora ela me inspira mais ainda porque ela recebeu um diagnóstico que ela tem autismo.
Então, uma fono que fala, que trata, tá fazendo medicina, e aí com toda essa bagagem, e aí justamente porque é a cabeça de um autista trazendo conhecimento pra gente. Então, ela tem um conteúdo riquíssimo que a gente está trazendo daqui pra frente. A gente vai trazer ela para transbordar na vida de muitas pessoas, porque ela inspira pais, ela inspira outros autistas, ela inspira a sociedade. Porque olha o tamanho da capacidade de transbordo dessa pessoa de estar trazendo todo esse conhecimento. Então é uma voz que inspira, é uma voz que conecta, é uma mulher que inspira mulheres, que edifica e é mulheres. importante porque, olha só, ela sabe quem é ela sabe o valor dela, ela não deixa o rótulo do mundo falar assim, você Quem não ela pode. é. Ela não se vitimiza, não, olha, me arrepia. Aí ela levanta e faz o quê? É a voz da voz, cuida e está se especializando para transbordar mais, que é o que você falou. Então, que bom, nós ficamos felizes, né? Porque eu, como mãe, eu fico feliz de saber que teremos mais médicas, pessoas do bem, né? Para trazer o pessoal da saúde, justamente, né? A gente tirar, você como bombeira sabe o quanto Sim. todas as profissões, Todas as elas, profissões. de certa forma, elas se expõem. Mas o profissional da saúde, a gente é colocado numa caixinha. Então, assim, a gente estuda, a gente se forma para salvar vidas, para a gente estar num consultório, a gente estar num hospital, numa ambulância, mas a gente não aprende a usar a nossa voz fora dessa caixinha. E aí, quando a gente faz algo diferente, até recebi uma mensagem que foi muito emocionante hoje de uma professora minha da faculdade, a Cris. Nossa, Cris, eu falo que eu tenho... Surreal. É surreal falar dela, porque ela é uma pessoa que me inspirou muito na faculdade. Eu uma mensagem linda, falando que justamente eu sou inspiração por eu ter saído da caixinha e ter alcançado lugares e vozes e ter botado a voz da fonoaudiologia de uma forma diferente. Então, hoje o que eu levo para o mundo é uma fonoaudiologia diferente. É acessível a gente mostrar uma outra vertente, a gente ter mulheres aqui contando suas histórias, suas dores, as suas inspirações, justamente para a gente dar voz. E não é uma voz que eu estou tratando ninguém, é uma voz que eu estou inspirando. E pro meu primeiro podcast eu tô Não, muito... gente, totalmente. Inspirada, gente, E aqui. total. Tanto que... E o meu pai, lá no Mulheres, ele falou assim, filha, Deus me deu aqui, né? Saia da caixinha mesmo. Elas têm que sair da caixinha, essas joias precisam sair da caixinha. E aí tá ela, porque é Deucidência, né? Dizendo exatamente isso. Porque saia daí da caixa, porque vai pro mundo, o mundo precisa te ouvir, o mundo precisa te ver, pessoas precisam serem tratadas. E, de repente, como que ela vai ter acesso hoje? Olha aqui, como ela tem acesso hoje. Essa live vai ficar, o podcast vai ficar gravado. Então, as pessoas vão assistir, vão se alimentar. É sobre isso. Né? Parabéns, parabéns. E quando você falou da sua amiga, que te inspirou a outra, você vê quantas mulheres que inspiram, que bom, né? Que bom, amém, né? Porque que levante. Mas por quê? Nós mulheres, a gente que realmente admira a outra, que edifica a outra, e a gente precisa pegar nas mãos e trazer isso. Nós, mulheres que fazemos isso, você vê que a gente só tá sempre elogiando e falando uma da outra. Não é aquela coisa do apontar o dedo, é de dar as mãos e aprender cada vez mais. Então, pra mim, e levar pras estrelas, né? E como você disse hoje na palestra, né? Ela falou assim, todas são estrelas, né? Todas foram falar, tirar foto com ela. Por quê? Se sentiram e são, é o que ela disse, vocês são estrelas. Então, deu voz também hoje lá. É porque é diferente, né, Camila? Até a gente estava conversando sobre isso. Todo mundo me pergunta assim, mas falando das estrelas, então você está inalcançável, porque você só está com artistas. Não. Pra mim, o significado de Fã das Estrelas é o quê? Pro céu à noite ser bonito e ele realmente marcar o sentimento, trazer sentimento para as pessoas, ele precisa estar brilhante, ele precisa estar iluminado. Gente. E quando eu falo de Fono das Estrelas, é a constelação. E olha aqui, ó, não é por acaso gente, que, ó, homenagem, gente. Dá pra ver aí, Leandro? Ó, tá vendo o amor, o carinho, né? Surreal. É justamente. E a Fono das Estrelas, gente, ela só existe por quê? Porque a constelação, para ser bonita, para a noite ser brilhante, para ela propagar luz e mexer com o emocional das pessoas, a gente precisa ter todos os tamanhos de estrelas. Da pequenininha, da grande, da que brilha mais, da que brilha menos. Justamente por quê? Porque a gente leva a luz às pessoas. Então, a Fono das Estrelas, ela é a constelação. Eu sou parte das estrelas que brilha comigo.
Porque quanto mais a gente brilha, quanto mais a gente leva a luz para as pessoas, é a mensagem que a gente leva. Então quanto mais eu brilhar, mais pessoas ao meu lado que brilhem comigo, mais a gente leva a luz para as pessoas. Verdade. Então eu não quero ser uma estrela solitária. Né? Então hoje a gente tá meio que 3 Marias aqui praticamente. Eu quero perguntar uma coisa. Eu, Camila Portas, quero estar na constelação da Cleidir. Eu quero que vocês aí também comentem quem quer estar nessa constelação com a Cleidir. Comenta aí porque é importante a gente saber quem que vai estar junto com essa maravilhosa, incrível mulher que está aqui transbordando a mensagem, iluminando a vida de muitas pessoas, tudo. E de uma forma natural, né? Porque tá agradável, tá aqui tô tão e tá bem. aí. Né? Eu tô em casa. Literalmente. Bom, eu estou me sentindo muito bem, muito em casa. Tem o Jailson, ele tinha feito uma pergunta ali em cima, eu não queria deixar ele sem responder ali, ó. Cleidir, quando um homem tem um atraso na muda vocal, pode estar relacionado a algum problema da corda vocal ou na maioria das vezes é emocional? Quando a gente fala de muda vocal, a gente tem que falar toda a parte de organismo. Então, assim, pra gente saber se tem uma questão toda estrutural, orgânica, a gente precisa fazer um exame. A gente tem que entender como está essa estrutura interna. Então, o primeiro passo é o quê? É procurar um otorrino, fazer um bom exame de videolaringoscopia pra gente saber como que essa estrutura tá. A partir disso, aí sim, a gente consegue ter um viés pra... É uma patologia a ser tratada? Ok, a gente vai tratar. É uma questão emocional? A gente consegue tratar tudo. Mas primeiro a gente tem que ter um exame clínico pra gente saber exatamente como tá, porque a gente precisa ter uma ética também de conduta. Tem uma alteração? Ok, a gente trata, não tem, a gente tenta entender o que está acontecendo. É importante tomar cuidado. Desculpa. Não, pode falar. É importante a gente tomar cuidado com as crenças, né? Sim. Às vezes está instalado assim, tudo é emocional, ou Sim, tudo prudência, né, gente? Exatamente. Prudência. Eu tenho uma pergunta nessa questão. Então, por exemplo, no caso dele, ele já teria que ir direto ou uma consulta por vídeo e áudio já daria alguma clareza assim para ele de uma emergência ou não? Porque ir precisa, ponto, para ser, né, avaliado. Normalmente o que a gente acontece? Tem 2 viés. Tem pessoas que já chegam para mim com os exames do otorrino do médico já, né? Se não tiver, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. Eu faço um atendimento primeiro para entender, escuto a voz, para tentar saber o que está acontecendo e eu direciono. Às vezes é só um exame, uma videolaringo, às vezes precisa de uma avaliação mais de face para a gente ver a parte respiratória. Então pode vir direto a mim e a gente fazer essa análise. Dessa análise eu indico quais são os exames ou os profissionais que a gente precisa. Se vai ser otorrino, se vai ser realmente às vezes até um acompanhamento mais emocional, a gente precisa de um psicólogo, de um tratamento junto. Então o viés vai de acordo com o que a gente consegue fazer na avaliação. Gente, vocês estão tendo a mesma sensação aqui, por exemplo, que eu? Você cuidava da tua voz e entendia que era tão assim, esses detalhes todos, esses cuidados todos, porque a partir de agora a gente vai começar a olhar melhor, ouvir melhor, não é? Porque, olha... Sem trauma, gente, pode falar, não precisa falar. Não, eu estou super à vontade. Sim, porque o que acontece? A gente olhando assim, olha o cuidado da voz, olha o que a gente precisa prestar atenção no hidratar, no falar, não se calar, né? Eu já tô tomando. Olha, a gente aprendeu com a Cleidir sobre água, tratar. Olha que legal, a Tati colocou que ela quer fazer parte da constelação. Linda. E o fazer parte da constelação é estar com a Fonte das Estrelas. Eu sempre falo assim, fez atendimento, fez mentoria, está na aula comigo, nos eventos, faz parte da constelação. Porque assim, não existe ex-estrela. A partir do momento que passou com a Fonte das Estrelas, já está na constelação. E lembrando, gente, quem está aqui no nosso podcast, na live... Vem novidade por aí, fiquem ligadinhos. Eba! Porque vem evento da Fonte das Estrelas presencial para vocês que estão pedindo. Então fiquem ligadinhos que nas próximas semanas vai vir muita novidade por aí. Gente, eu já tô dentro. Eu já tô também. E vocês aí? Comentem aí. Quem quiser participar, aliás, já vai ficar. Pessoal, manda coraçãozinho. Quem tá aí, ó, manda aviãozinho. Vai chamando pessoas, compartilha lá.
já se inscreve. Eu tô igual a Valentina, como é dar um like. Isso aí, A Valentina isso aí. fala, A gente né? tem que aprender com a Valentina. A Valentina tem que trazer ela aqui, meu paizão lá. Gente, mas eu tô tão feliz com a live, com a nossa live, nosso podcast aqui, tudo acontecendo abençoado. ao mesmo tempo. E que nome, né, gente? Escute Que nome. sua Parabéns, voz. porque ele faz. Meu pai fala assim: preste atenção sempre, filha. Ou no apelido ou no nome das pessoas. O seu Edi é todo assim. Então, de fato, ele é o conselheiro. Ele é. Viu? De Ele fato. edifica Continue as edificando, tá? Pessoas e mulheres. Eu já te sigo lá. Então, continue, viu? E olha, a gente tá chegando aqui praticamente quase no finalzinho do nosso podcast. Mas viram outros, Eu viram quero outros. ficar, gente. Gente, eu só quero saber do meu hambúrguer. Não, olha aqui, ó, na Olha frente, aí, ó. gente. A gente Vou precisa... terminar. Até porque, ó, o Matheus Não, já eu vai acho que a preparando o gente- meu porque o meu, veio um de é, cada. é. Você já vai preparando o meu porque eu vou sair daqui, Eu ó. acho que a gente É. vai ter que dar uma mordida nele. Não, gente, vocês podem me fazer vontade, porque ele já tá preparando o meu, que eu tô de olho aqui, assim, porque tem que sair o meu, né? Porque a Fono também quer comer A essa Cat não delícia. quer que Eu acaba tinha, também, eu tinha não. deixado aqui, mas pra ela, mas eu sabia que ela não iria comer, então eu tô vendo aqui, sabe, gente? A gente tem que servir minhas convidadas, isso. ele já vai fazer o meu lá. Olha. Mas assim, quando eu falo que escute a sua voz, eu quero uma mensagem final de vocês. Vamos Uau. começar aqui. Vanessa, nosso podcast, ele é Escute a Sua Voz. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos seguindo aqui, vão ouvir, vão assistir esse podcast, escute a sua voz. Que mensagem você deixa para as pessoas? Não se cale jamais, porque Deus quer que você edifique a sua vida e por onde você passa. Então, fale, escute a sua voz com a alma e com o coração, porque tudo vai dar certo. Fisgou, não vem de Deus. Então, fala, põe pra fora e conversa aqui, né, com a nossa Cleidir maravilhosa, que ela vai te ensinar e aí você vai transbordar. Então, fale, não se cale, fale. Uau, gente, que mensagem para começar o nosso primeiro podcast. Muito feliz, que honra. Escute sua que voz. honra. É que a Valentina essa me mensagem. inspira também. Sim. Obrigada. Olha, eu amei, eu tô amando, viu? Amando. Gente, esse podcast, amando. Lindo, Eu né? tô muito orgulhosa. Deus abençoe. Amém. E é uma benção na vida das pessoas, porque É, eu não quero que ninguém mais precisa. se cale. A gente Não precisa se cale. escutar a nossa voz. Camila, que mensagem no Escute a Sua Voz você deixa para as pessoas hoje no nosso podcast, a partir de tudo que você viveu hoje? Gente, acesse a sua voz, transforme vidas e busque essa maravilhosa Cleidir para realmente fazer uma mentoria. E aí eu não estou falando de dinheiro, não. Segue nas redes sociais essa mulher incrível, Cleidir maravilhosa, Que essa edifica, fono das estrelas. Porque assim, gente, quando você acessa essa voz, quando ela sai de dentro de você, a transformação a gente fala na outra pessoa. Mas em primeiro lugar é você. Então, gratidão. Muito obrigada. Eu tenho uma gratidão imensa por ter me conectado com você e com a Vanessa também. eu que agradeço Estou vocês. muito feliz. Sucesso imenso, gente. Que vocês consigam assistir esse podcast. Se não hoje, deixa eu olhar o horário aqui, ó, 1h42 da manhã. Se você estiver assistindo qualquer horário, sinta essa energia que a gente conseguiu, que a gente fez tudo de coração, de alma, para transbordar para todos. E complementando também, vou falar. Gente, pega copia aí, coloca lá, marca no Instagram essa mulher maravilhosa e manda esse link. Porque pessoas em volta de você também precisam ouvir para saber falar. E Deus me trouxe isso aqui. Então, às vezes, ouvindo, manda pro seu namorado, pro seu marido, pra sua filha, pro seu filho. Aqui, já na minha cabeça. Porque daí você já, sabe assim, manda aquele link pra... Né? Porque às vezes a gente fica mandando, sabe aquelas coisas... Não, manda esse, vai edificar a pessoa na hora de uma discussão, na hora de uma fala, na hora de uma palestra, na hora de uma reunião, na hora vai falar... Gente, ouvi um Eu podcast. escutei, Então você é edifica, tá? maravilhosa, Edifica, faz Cleidir. favor. Agora vamos bater uma palma, uma salva de eu palmas vou, pra ela. gente. Maravilhosa. Que honra. Deus te abençoe, que muitos milhões de podcasts, e milhões de inscritos. E você sabe que você me deu uma chave muito grande. Às vezes a gente fica na dúvida
querendo presentear as pessoas ao nosso redor. A gente não sabe com o que a gente presenteia. Olha. Muitas vezes não é uma questão presente físico, de valor, mas compartilha às vezes um podcast, uma palavra, aonde a gente realmente vai fazer diferença na vida da outra pessoa, porque a gente precisa trazer a mensagem. Então, às vezes, um presente é uma palavra, é um podcast, são pessoas que inspiram. Gente, essa mulher edifica, ela inspira, ela transborda. Quando a primeira vez que eu já fiquei do lado, eu já me senti o céu, a estrela, a constelação toda. Então é sobre isso. Obrigada, gente, Camila. Obrigada. Estou muito feliz. Estou honrada por ter vocês aqui hoje, nesse momento tão incrível. Obrigada, Camila. Obrigada, Vanessa, por estar aqui. Obrigada. Todo mundo de casa que esteve com a gente, pessoal da live, pessoal que está aqui no YouTube. Tem que agradecer, então, o nosso hambúrguer, o nosso Masterchef Matheus, Felipe, Rafael, todo mundo que está aqui. Gratidão, gente. E esse é o primeiro podcast do Escute a Sua Voz. E você que está em casa, se inscreva no canal, deixa o seu like aí pra gente, compartilha com as pessoas, porque esse é o primeiro. Porque escute a sua voz, escute você, escute as vozes que falam dentro do seu coração. E esse é um primeiro passo para a gente transformar o mundo, é para a gente transformar. E aí, eu sempre falo, para a voz não existe fronteiras. Quanto mais a gente fala, mais a nossa voz pode ser ouvida nos 4 cantos deste mundo e levar a nossa missão. E você pode realmente transformar e tirar alguém que está muito triste, que está se sentindo sozinho, através da nossa voz. Então, escute a sua voz, escute as nossas vozes. Amém. E vamos transformar esse mundo num lugar muito mais legal. Bora brilhar? Bora brilhar! Gratidão, gente!